Olá, amigos, queridos colegas de classe dessa escola abençoada que é o nosso planetinha Terra, companheiros de jornada. Desejo a todos que estejam em paz e que esses momentos em que nos comunicaremos agora possam, de alguma forma, nos fazer compreendidos por aqueles que nos assistem e também compreender intuitivamente aquilo que vai nos corações de todos com quem compartilhamos essa experiência. Nós temos muita coisa para conversar hoje, então vou procurar ser sucinto, embora não seja o meu forte, porque eu sou prolixo por natureza. Eu sou José Antônio, sou um colaborador há mais de 2 décadas do Lar Seara Esperança, em Taboão da Serra, casa que sempre acolhe com todo carinho, com todo o amor aqueles que a procuram, e onde procuramos aprender o máximo que nos for possível com os ensinamentos que lá nos são ministrados. Como expositor de aulas e de palestras, eu naturalmente tenho a obrigação de me manter bem informado e atualizado. Sem dúvida, sem falsa modéstia, tenho um volume considerável de conhecimento, mas confesso que muito pouca sabedoria. Eu não sou um mestre e peço a todos que, por favor, não acreditem piamente em tudo aquilo que eu vou colocar, mas apenas submetam a uma reflexão mais profunda, pesquisem, comparem e tirem suas próprias conclusões. Estamos nos aproximando no final de 2023, observando atentamente todas as transformações que estão ocorrendo tanto na sociedade humana, no nosso planeta, quanto no próprio planeta fisicamente, através de inúmeros eventos que temos acompanhado e que se alinham muito às informações que nos são trazidas desde os livros sagrados das religiões mais antigas, que remontam a 5, 6 milênios no passado, passando pelas informações dos profetas do Antigo Testamento, compiladas na Bíblia Sagrada, e que culmina com aquele livro fantástico de revelações que João Batista recebeu do Mestre Jesus, ainda quando em exílio na ilha de Patmos, e que ao longo dos séculos tem trazido inúmeras interpretações, mais recentemente muito alinhadas com uma ideia de fim de mundo. Mais recentemente, nesse século XXI, com o advento das mídias digitais, temos tido acesso a inúmeras canalizações por médiuns e por estudiosos das mais diversas correntes religiosas, aquelas que nos tocam mais diretamente, de Divaldo Pereira Franco, Haroldo Dutra Dias, Vital Froze, os espíritos que se comunicam através da psicografia e que vem trazendo, desde o século passado, inúmeras informações sobre esse período de transição pelo qual estamos passando. O nosso objetivo aqui é procurar esclarecer, da melhor forma que nos for possível, não apenas o aspecto escatológico, apocalíptico dos eventos ora em curso e que ainda hão de vir, mas principalmente qual a razão e o objetivo desse processo. Então, comecemos com uma afirmação categórica, que é uma dedução de um irmão de vocês, eu, baseado em tudo aquilo que eu pude aprender e observar até os dias de hoje, e da minha fé mais profunda na existência de uma suprema inteligência do universo que a tudo dirige e tudo governa com absoluta precisão, justiça
e, acima de tudo, um imenso amor. Amor esse que ainda não conseguimos compreender na sua plenitude, mas estamos agora, nesse século XXI, quase adentrando a quinta dimensão, começando a identificar o enorme potencial dessa energia fantástica, que chamamos amor em todas as suas manifestações. Primeiro, não acredito, acho absolutamente incongruente a ideia de um fim de mundo no contexto absolutamente destrutivo, como muitos vêm apregoando ao longo dos últimos séculos. Basta observarmos a natureza ao nosso redor. Desde o nascimento de uma folhinha de grama até o surgimento de toda a abundância de vida nesse planeta. E mais recentemente, com os recursos tecnológicos do século XXI, a observação mais acurada do nosso sistema solar, da nossa galáxia e de outras galáxias, de forma que é absolutamente impensável que uma inteligência tamanha para produzir e gerir todo esse conjunto simplesmente destrua tudo aquilo que criou. Nem nós, humanos, por mais incautos que sejamos, construímos uma obra maravilhosa para destruí-la simplesmente por desprazer. Então eu não acredito no fim da existência da vida no nosso planeta e muito menos do planeta em si. Os ensinamentos do livro sagrado para todos os cristãos ocidentais, a que chamamos Bíblia Sagrada, trazem inúmeras informações sobre esse período, mas sempre pinceladas com as cores fortes do teor da profecia. E focando, obviamente, com a limitação de vocabulário e de conhecimento das épocas respectivas em que foram editadas ou publicadas, uma visão, obviamente, limitada. Hoje nós acompanhamos com uma certa apreensão os dramáticos efeitos das mudanças climáticas, inclusive nesse final de semana em que estou aqui gravando essa mensagem para vocês, com um novo recorde de temperatura em várias partes do nosso país. Isso vem se reproduzindo em todas as partes do planeta, com efeitos realmente devastadores e, segundo a própria ciência vem nos apontando, serão recorrentes e cada vez mais frequentes. Mas isso não é o fim. Vemos também as ações do homem de uma maneira extremamente agressiva, violenta ao meio ambiente e entre si, com as inúmeras guerras que se sucedem ininterruptamente em todos os tempos da história conhecida. Aí fica uma primeira reflexão que devemos chegar. A imensa disparidade de desenvolvimento intelectual e espiritual ocorrida nesses 2 milênios desde o advento do nosso Mestre Jesus ao cenário planetário, em forma de carne, com a configuração humana, é evidente em muitas áreas. Assim como é igualmente evidente que uma grande parcela da massa dos seres humanos que compõem essa nossa humanidade terrestre continua ainda na barbárie, na violência, na ignorância e na ganância. A impressão que nos passa, em especial, nesse período em que as comunicações digitais permitiram que tudo o que acontece em
qualquer parte do mundo seja transmitida quase que em tempo real e acessada por bilhões de pessoas simultaneamente, essas forças que dirigem as comunicações, seja pela grande mídia, seja pelas redes sociais, ela é evidentemente controlada por mentes poderosas e que se opõem frontalmente ao princípio básico contido na doutrina do Evangelho de Jesus. Amai-vos uns aos outros. Perdoai aos vossos inimigos. Brilhai a vossa luz. Esses e outros axiomas tão comuns, tão frequentemente lembrados por todos os cristãos, não fazem parte da forma habitual de expressão de uma parcela considerável da humanidade. Isso é inquestionável. Porém, com menos alarde e sem tanta exposição, há um conjunto significativo de consciências individualizadas que já aprenderam os conceitos básicos desse princípio, de que o amor é o que une e evolui cada consciência individualizada. Esse é o ponto de partida da doutrina do Cristo, que nos leva a imaginar como podemos efetivamente estarmos alinhados com essa proposta que ele nos fez há pouco mais de 2000 anos. Estamos ainda começando a compreender esse processo, mas certamente muito já foi desenvolvido nesse campo. Todos os canalizadores atuais, mais conhecidos, desde a época de Chico Xavier, com as suas quase 500 obras publicadas, muitas delas colocando claramente a visão dos espíritos a respeito desse período de transição, mais recentemente por Divaldo Franco, que canaliza também diversos outros espíritos, por canalizadores mais ligados à fraternidade branca, que passam mensagens de mestres orientais como Ramatiz, Kutumi, Serafis Bey, Mestra Nada e tantos outros. Haroldo Dutra Dias, nosso querido Haroldo, mineirinho querido, que nas suas palestras, nos seus cursos, vem nos trazendo tantas informações importantes. Outros canalizadores, como Vital Froze, como, através da literatura principalmente, Robson Pinheiro, que traz mensagens de Ângelo Inácio, de Joseph Gleber, de Edgar Cayce, de Galileu e vários outros, todos nos apontam para um processo que já está em ritmo bastante acelerado de separação daqueles que já se alinham com a mensagem do amor, dos que ainda se opõem a ela. Nas palavras de Jesus, a separação do joio do trigo, a separação dos lobos e das ovelhas. Tudo isso nos é passado de forma caudalosa, com inúmeras informações e detalhes escatológicos que, para muitos menos preparados ou menos informados, acaba gerando angústia e medo. E isso é perfeitamente natural. Nós somos matéria e, consequentemente, temos a atração profunda dessa gravidade do planeta, aliada ao esquecimento das nossas experiências anteriores, que nos fazem, em alguma medida, apreensivos, temerosos do que pode acontecer. O ponto de partida que devemos nos alinhar é a crença
profunda de que nós todos somos seres imortais, não eternos, porque fomos criados, mas o nosso espírito é imortal. Portanto, o pior que pode nos acontecer no plano terra, no plano da matéria, é que os nossos corpos venham a deixar de funcionar. O que, evidentemente, vai acontecer com cada um de nós. Sabemos que esse veículo fantástico, que é o nosso corpo, tem uma duração limitada e, a partir de um determinado momento, começa a entrar num processo de degenerescência, ou, na linguagem da engenharia, fadiga de material. E, em algum momento, deixará de funcionar. Porém, as consciências individuais de cada um de nós, que utilizam esses corpos num processo de aprendizado contínuo, tanto no plano material quanto no plano extrafísico, esses sobreviverão. E todo o conhecimento, toda a bagagem adquirida, assim como o peso energético de todos os nossos pensamentos, sentimentos, palavras e atos, ficam de forma indelével registrados naquilo que, dentro da doutrina espírita, chamamos de perispírito, ou que na linguagem da informática poderíamos chamar de a nuvem do nosso espírito imortal. Na linguagem mais antiga, o registro akáshico, onde todas as ocorrências e ações ficam registradas eternamente. Então, o medo da morte, embora natural e compreensível, porque fomos ao longo dos milênios manipulados mentalmente para temer a morte, para considerá-la o fim de tudo e considerarmos que uma única existência seria a oportunidade final para que nós venhamos ou não a atingir os objetivos, ela incutiu na mente da maioria de nós esse pensamento que leva ao medo, que leva à angústia da finitude dos nossos corpos espirituais. A doutrina espírita, como terceira revelação, ainda na segunda metade do século XIX, veio nos trazer o alento adicional de interpretar adequadamente as informações que já eram de conhecimento dos iniciados de todos os tempos e que foi claramente enunciada nos ensinamentos do Mestre Jesus. A de que a função e o objetivo de cada espírito criado por Deus é crescer e evoluir infinitamente. E que, portanto, o término da vida física não implica na interrupção abrupta desse processo. Ao contrário, é um momento de reavaliação, de restabelecimento de objetivos, análise de falhas e de erros, para que uma nova oportunidade surja, para que demos alguns passos adiante. Nesse ciclo ininterrupto vivemos há milênios, cada um de nós passando talvez por centenas ou até milhares de encarnações e desencarnações sucessivas. Como no nosso sistema acadêmico tradicional, a cada fim de ciclo, os alunos são submetidos a exames para aferir aqueles que efetivamente estão aptos a passarem para o nível seguinte. No nível cósmico ocorre o mesmo com as humanidades. E a nossa humanidade, aqui do planeta Terra, uma grande mescla de espíritos que já haviam iniciado o seu desenvolvimento em outros orbes, em outros grupos, e que para cá foram exilados por não se adequarem, por não terem sido aprovados, e também
por aqueles outros espíritos que iniciaram o seu processo evolutivo aqui mesmo, na superfície do nosso planetinha querido. Dessa mescla surgiu aquilo que podemos considerar como a humanidade atual. Cerca de 8 bilhões de consciências atualmente encarnadas e nunca saberemos ao certo o número exato daquelas que se encontram no plano extrafísico, ainda nesse processo contínuo de reencarnação, aguardando nova oportunidade. Nesse momento, todos estamos compulsoriamente inscritos nesse grande vestibular cósmico que vai aferir, do ponto de vista de frequência e vibração energéticas, quais os que estão acima da linha de corte, quais os que estão aptos a participarem de um novo nível de desenvolvimento e evolução espiritual, mental e também física, porque até os corpos se modificam e se adaptam às novas realidades. A nossa ciência já detecta desde o século passado uma frequência vibratória do planeta, chamada ressonância Schumann, bastante conhecida nos meios científicos e que pode ser facilmente pesquisada nos meios de comunicação através da internet. Essa frequência energética, ela vem se acelerando, primeiro de forma linear, gradativa, mas nos últimos tempos de forma exponencial, cada vez mais rápido. O planeta está vibrando mais rapidamente, assim como todos os seres que o compõem, inclusive humanos no plano terra, no plano físico. As nossas mentes, hoje, têm uma capacidade de assimilação muitas vezes maior do que as mentes que utilizamos em séculos passados. E espiritualmente, uma parcela quase que total, caminhando para a totalidade dos espíritos aqui encarnados e desencarnados, já adquiriram a consciência desse processo de transição. Ainda que não tenham isso absolutamente claro, para poderem transformar as suas atitudes e o seu comportamento, mas principalmente os seus pensamentos e emoções, instintivamente todos já fomos alertados. Mesmo aqueles que se encontram nos estágios mais primitivos, sejam do ponto de vista intelectual, sejam aqueles intelectualmente muito desenvolvidos, mas espiritualmente ainda muito atrasados. Todos já temos essa consciência. E conforme as palavras do Cristo traduzidas por João no livro das Revelações, nesse momento final da transição, todas as criaturas já teriam tido o conhecimento dessas verdades eternas, que podem ser resumidas na frase célebre do Mestre: amai ao teu próximo como a ti mesmo. E também, inseparável dessa, perdoai incondicionalmente, inclusive os vossos inimigos. Porque perdoar os amigos é muito fácil. Amar os nossos queridos não exige nenhum esforço. Mas perdoarmos e amarmos aqueles que nos ofendem, aqueles que nos criam problemas, aqueles que de alguma forma nos agridem, essa é uma tarefa bem mais difícil para todos nós. Mas estamos continuamente, diuturnamente, sendo aferidos através do registro das energias geradas pelos nossos pensamentos, pelas nossas emoções, pelas nossas reações aos acontecimentos do dia a dia. Mesmo aqueles aparentemente mais simples, um contratempo que surge
seja no trânsito, no transporte coletivo, no convívio com colegas de trabalho, dentro das nossas famílias, principalmente, a grande dificuldade que temos de nos alinhar e convivermos amorosamente, pacificamente com aqueles que nos rodeiam, ou, usando as palavras bíblicas, o nosso próximo. Também somos, por natureza, julgadores implacáveis do comportamento alheio e instigados e manipulados pelas imagens e informações trazidas pelos meios de comunicação, temos uma forte tendência para julgar mentalmente, condenar e até mesmo executar, ou pelo menos dar o veredito, sobre aqueles a quem sequer conhecemos, apenas ouvimos falar através de algum noticiário. E registramos essas emoções, esses sentimentos, esses julgamentos na nossa folha corrida. O conjunto dessas emissões energéticas, desses pacotes de energia, vão determinando ao longo do tempo a variação e a frequência média que poderíamos chamar de ID ou identificação única de cada um de nós. E a cada momento podemos, por nossos próprios meios, conscientemente, elevar ou reduzir o valor dessa frequência. É óbvio e instintivo considerarmos que os sentimentos negativos, de ódio, de raiva, de ganância, de inveja e principalmente de medo, de angústia, são emissões de baixíssimo teor vibratório. Ao contrário, alegria, prazer em viver, fraternidade, solidariedade, amor, são expressões da mais elevada frequência. O conjunto dessas emissões vai determinar a média de cada um de nós. E por essa média seremos aferidos. A linha de corte é o amor ao próximo. Ninguém precisa se destacar intelectualmente, tampouco nos é exigido que venhamos atingir a angelitude, a sabedoria total no estágio em que nos encontramos. Seria uma presunção até infantil chegarmos a esse ponto. Não é isso que nos é exigido nesse momento. Apenas que nos esforcemos no limite da nossa capacidade para emanarmos energias de amor e de paz, indistintamente, a todos aqueles que compartilham o nosso caminho. Em nosso grupo de estudos virtual do Lar Seara Esperança, nós temos esse ano feito um estudo paralelo entre dois livros, um muito conhecido, publicado na década de 50 do século passado, psicografado por Hercílio Maes, numa canalização do espírito Ramatiz, que publicou vários outros materiais, inclusive com outros médiuns. Nós estamos acompanhando Mensagens do Astral, um livro extremamente atual, porém com um enfoque estritamente escatológico sobre acontecimentos que devem ocorrer nesse período. E, em paralelo, estamos também acompanhando um outro livro, esse fora de catálogo, chamado A Luz o Libertará, dos anos 90, publicado por duas estudiosas norte-americanas, que não são vinculadas ao movimento espírita, mas que canalizam mensagens de espíritos que compõem a fraternidade branca, em especial o espírito Kuthumi, bastante conhecido por estudiosos dessa área, e que passa uma visão um pouco mais amplificada e mais otimista desse processo. Ramatiz é um pouco duro, um pouco áspero,
na forma de colocar, e ele está mais alinhado com João, quando no livro do Apocalipse, das Revelações. Embora sempre focando no que vem depois. Para que não nos percamos em considerações desnecessárias e não aprofundando o que não seria o tema para esse nosso encontro de hoje, eu acredito que seja fundamental nós termos 3 pontos claros em nossa mente. Primeiro, a imortalidade da alma, do espírito humano. Aconteça o que acontecer, o nosso espírito sobreviverá. Não importa a forma, todos iremos desencarnar. E esses corpos que agora ocupamos já estão determinados a se extinguir num espaço de tempo muito breve. É raro um ser humano atingir a um século de existência. E mesmo nesses casos, já com um imenso desgaste físico, com uma debilidade orgânica terrível. Muitos dizem até que preferem desencarnar mais cedo, ainda com qualidade de vida, do que ter um tempo mais longo, porém independente, com indignidades. Eu faço parte desse segundo grupo, sinceramente. Mas esse ponto é fundamental. Aqueles que nos assistem aqui e que não têm isso claramente definido para si mesmos, não faz sentido aquilo que estamos dizendo e certamente não fará nenhuma diferença em suas vidas. Já os outros, aqueles que realmente acreditam na imortalidade e que ainda têm dúvidas quanto ao predomínio do bem sobre o mal, da luz sobre as trevas, que se atemorizam diante das imagens terríveis que nos são impingidas diuturnamente pelos meios eletrônicos, em especial, por todas as formas de matéria dita jornalística, não conseguem conceber como será possível transformar essa humanidade numa civilização de fato. Porque, do meu ponto de vista, nós estamos ainda muito distantes de sermos algo que possa ser chamado de civilizados. Um conjunto de seres que permite que 2/3 dos seus semelhantes vivam abaixo da linha da miséria, da indignidade, da opressão, da ditadura, da mais absurda forma de violência física, não é passível de ser considerada como civilizada. Portanto, para esses que duvidam, é importante a análise que faremos logo a seguir. E terceiro ponto, não menos importante, o processo ora em curso, a que chamamos transição planetária, que transforma o nosso planeta de uma escola de provas e expiações, onde nesse ciclo interminável de encarnação e reencarnação e nova reencarnação, passamos ininterruptamente por provas diversas, intercaladas com a necessária expiação, ou seja, correção dos danos que tenhamos causado deliberada e conscientemente aos nossos semelhantes ou ao ambiente do qual fazemos parte. Essas formas de aprendizado já atingiram o seu objetivo. Portanto, essa escola passará, a partir do término desse processo de transição, a uma escola de regeneração, de reconstrução, onde não mais se fará necessário esse processo de aprendizado através da dor, do sofrimento, da angústia, da repetição interminável de erros e da profunda atratividade exercida pela energia do mal em si, que
puxa para baixo aqueles que querem subir. Eu creio que todos devemos ter alguma lembrança nos nossos tempos de escola, principalmente naquelas aulas que mais nos interessavam, ou na qual tínhamos maior dificuldade de aprendizado, estávamos ali concentrados, tentando aprender, e aqueles outros alunos que só queriam fazer barulho, fazer bagunça, jogar bolinha de papel com elástico, fazerem piadinhas, atrapalhando os que efetivamente tinham interesse em aprender. Nós observamos isso em todos os níveis de aprendizado na nossa vida acadêmica, desde as escolas do ciclo básico até os cursos superiores e mesmo os de pós-graduação. Sempre há aqueles alunos pouco interessados em aprender e que atrapalham os que estão se empenhando mais nesse caminho. Portanto, essa transição que irá transformar o nosso planeta, corrigindo que já está transformando o nosso planeta de uma escola de provas e expiações para uma de regeneração e reconstrução, é inevitável e está ocorrendo num nível extremamente acelerado. Já estamos num ponto em que mesmo aquele crescimento exponencial está se tornando vertical, porque a criação e o desenvolvimento de consciências já suficientemente alinhadas com o princípio cósmico do amor universal, à medida que vai atingindo uma massa crítica, tem o poder de transformação infinitamente maior do que aquelas consciências ainda limitadas a esse ciclo da dualidade do bem e do mal e que não se esforçam minimamente para melhorarem a si mesmos. Esse é um ponto muito claro e que, se observarmos com atenção, iremos perceber que não há, assim, essa predominância aparente do mal sobre o bem, como querem nos fazer acreditar. Existem forças poderosas de espíritos altamente evoluídos, intelectual e mentalmente, que se opõem de forma deliberada a esse processo, porque vai representar o término do seu império sobre esse planeta e a humanidade que o habita. São seres que não podemos conceber totalmente a sua longevidade, mas que muitos deles tiveram o seu desenvolvimento espiritual como colegas de classe daquele a quem conhecemos como Jesus Cristo, mas que na esteira dos tempos foram sendo reprovados sistematicamente e para cá vieram exilados de civilizações muito mais adiantadas que a nossa, e por aqui tiveram novas oportunidades de se elevarem e de saírem desse ciclo para voltarem às suas pátrias celestiais de origem. Muitos já o fizeram, já superaram a si mesmos, já conseguiram se desvencilhar desse processo e receberam a bênção de poder reassumir a sua real condição em civilizações mais avançadas. Outros, porém, continuam ainda hoje rebelados e guerreando contra as forças do bem. Não no plano material, onde eles apenas utilizam aqueles que são facilmente manipulados pelas suas mentes poderosas, devido aos sentimentos negativos que cultivaram, de raiva, de ódio, de culpa, de remorso, e que se submetem a serem os títeres dessas inteligências perversas. E, no plano material, são aqueles que provocam as guerras, a corrupção, a miséria, a violência de todo tipo, a destruição do meio ambiente, no plano material. Os que os comandam no plano espiritual
já têm plena consciência de que seu tempo se esgotou, que serão novamente exilados, porque não caberão mais nessa nova configuração que o planeta Terra irá, ou melhor, já está adquirindo. E querem, a todo custo, dilapidar, saquear, destruir e carregar consigo o maior número possível de mentes incautas, rebeladas, doentias, para que não percam o seu império. Querem arrastá-los com eles. Essa é uma verdade que vem sendo cada vez mais expressa por todas as fontes de canalização a que temos acesso, não apenas na corrente da doutrina espírita, mas de todas as outras correntes espiritualistas que se empenham, nesse momento, em trazer luz e esclarecimento a toda a humanidade. Mas qual o objetivo dessas forças malignas em promover tamanho processo de desinformação? O mesmo que observamos no plano material, onde, em especial nas últimas 2 décadas, temos visto a manipulação das mentes para gerar uma falsa polaridade, seja do campo político, seja do campo religioso, fomentando a intransigência, a incompreensão, a intolerância de todas as ordens. Estamos mais uma vez presenciando uma outra etapa, dessa vez mais violenta, de uma guerra religiosa que já dura pelo menos 1 milênio no plano físico, no Oriente Médio, onde indivíduos da mesma linhagem étnica, todos filhos de Abraão, se digladiam ininterruptamente de uma forma dramática. E observamos penalizados os efeitos dessas guerras naqueles a quem aparentemente temos que aceitar como sendo vítimas inocentes. As crianças, a população civil de uma maneira geral, idosos, homens e mulheres que nada tem a ver com o aspecto político ou militar envolvido e tampouco com o lado religioso. Não podemos nos esquecer, sem abrirmos mão da compaixão, que é a nossa obrigação primária, de entender que esses espíritos que sofrem as ações das guerras e de qualquer tipo de violência são espíritos que, de alguma forma, criaram, plasmaram na sua carga energética episódios que exigem situações semelhantes para que possam dissolver essas energias que acumularam para si mesmos. Eventuais sofrimentos que venham a equilibrar sofrimentos que cada um causaram aos seus semelhantes. Não há inocentes na face da Terra. Todos temos o nosso grau de responsabilidade. Porém, a boa notícia, como nos disse Jesus, é que o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Não precisamos necessariamente passar por expiações literais dos atos tolos e ignorantes que cometemos no passado. Por exemplo, se assassinamos alguém, temos que ser também assassinados. Se incendiamos uma floresta, temos que morrer queimados. Não é assim que funciona. Os caminhos são infinitos e não há regra básica para cada um. E as atenuantes são as boas ações, as boas palavras e principalmente os bons pensamentos e sentimentos que nós conscientemente cultivamos, que vão atenuando as nossas eventuais penas e, muitas vezes, minimizando a necessidade de passarmos por expiações mais dolorosas. O sofrimento não é uma necessidade, é uma escolha, em qualquer nível.
Nós não precisamos passar por dores, angústias, sofrimentos. Só o fazemos quando, incautos que somos, desacreditamos em nós mesmos e no nosso potencial de transformarmos as energias e a matéria que nos rodeia. Esquecemos daquelas palavras claras ditas nos evangelhos e também no Velho Testamento, de que nós somos deuses, nós somos co-criadores do universo. E estamos começando a descobrir cientificamente o imenso poder que os nossos pensamentos e as nossas emoções têm de transformar fisicamente a matéria. O advento da física quântica no século passado e o enorme avanço que ela teve, em especial na última década, com a criação de equipamentos extremamente sofisticados que têm permitido à ciência quantificar, mensurar e medir os efeitos desses pensamentos sobre a matéria densa, são inquestionáveis. Nós temos acesso hoje na internet a estudos levados a efeito pelas maiores universidades do planeta, por mentes brilhantes, que sempre se disseram céticas quanto à existência de Deus ou de alma, perceberem que há outras fontes de energia em ação, além daquelas conhecidas pela nossa física. Paradoxalmente, os avanços científicos que possibilitaram a criação das armas de destruição em massa, como as bombas atômicas e de hidrogênio, também nos levaram a desenvolver a capacidade de entender e provar que nós podemos mentalmente modificar as moléculas da matéria onde focamos essa energia. Há inúmeros estudos relacionados a isso. Coincidentemente ou não, eu li essa semana um livro que já estava há algum tempo aqui na minha lista de leituras, um livro de ficção, do Dee Brown, mesmo autor de livros que se transformaram em best-sellers e que foram filmados, fugiu agora o título dos outros, e que se chama O Símbolo Perdido. Uma história de ficção em que uma corrente de pensamentos ia em busca de conhecimentos antigos da franco-maçonaria e que se revelam assim muito interessantes porque traduz o avanço real da ciência física. É um livro de pesquisa. Esse autor tem essa característica de publicar uma história de ficção, mas com dados de referência absolutamente verdadeiros. E esses avanços da física são claramente narrados e se alinham com essas informações que recebemos do plano espiritual há muitos milênios. Então, recapitulando e focando os 3 pontos. Somos seres imortais que estamos terminando um ciclo de aprendizado e sendo aferidos para nos qualificarmos ou não ao próximo estágio de evolução e aprendizado. Segundo, esse processo está em curso acelerado, é compulsório, todos estamos inscritos e somos aferidos unicamente por uma matéria, a nossa capacidade de amarmos, de gerarmos energia de amor e de paz. E terceiro, o objetivo final desse processo é a construção de uma nova civilização humana, sem que seja atrasada ou impedida de evoluir por forças negativas.
onde não haverá ódio, não haverá espaço para ganância, não haverá a menor possibilidade de que o mal predomine em nenhuma forma de atividade humana. Esse é o objetivo final. A má notícia é que não será nem tão rápida, nem tão indolor quanto gostaríamos. Todos seremos submetidos a impactos bastante significativos. Não serão provas fáceis, porque cada um de nós tem muitas pendências em matérias diversas do nosso currículo de aprendizado. A boa notícia é que também não será tão longo ou tão demorado, tão doloroso quanto querem nos fazer acreditar, porque temos a prerrogativa de usarmos a nossa capacidade de gerar amor e, através dele, afastarmos as energias que nos colocam em sintonia com as frequências das sombras, com as frequências do mal. Nosso pior inimigo, aquele que mais pode barrar e impedir essa nossa ascensão, o medo. O medo é a síntese da falta de fé, porque aquele que crê, e crê porque sabe, porque estuda, porque observa, porque sente no fundo do seu coração as verdades absolutas, esses podem superar o medo e o temor, mesmo diante das provas mais difíceis. Já aqueles mais tíbios, mais fracos de alma, aqueles que não conseguem embasar a sua fé e que se prendem mais ou às superstições ou às falsas informações publicadas e divulgadas pelos meios da mídia eletrônica e das redes sociais, são os que mais facilmente serão arrebatados e, lamentavelmente, afastados dessa enorme oportunidade. Se tivermos as mensagens de Jesus em nosso coração, em nossas palavras, mas principalmente nos nossos pensamentos e nas nossas ações diretas, certamente não teremos o que temer. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Essa expressão é fundamental, mesmo diante da miséria iminente, mesmo diante da falência física causada por um trauma ou por uma doença terminal, mesmo quando submetidos à violência extrema, física, mental ou espiritual. Se nós nos apegarmos a essa fé no amor, certamente estaremos protegidos e com grandes probabilidades de sermos beneficiados com essa ascensão, com essa promoção a uma nova humanidade. Que possamos todos nós, queridos, companheiros de jornada, nos reforçarmos uns aos outros através da fraternidade, da expressão do nosso amor incondicional, nos fortalecermos e fazermos parte dessa massa crítica de seres que chamamos na prece das fraternidades das forças do bem que estão transformando o mundo. Essas forças, não tenhamos aquela visão alegórica de Jesus descendo numa carruagem de fogo com os seus arcanjos portando espadas flamejantes e destruindo todo o mal da terra. Não! Nós somos as forças do bem, ou podemos ser, se quisermos. A nós foi dado o poder de transformar o mundo como co-criadores do universo. Essa é a nossa meta e o nosso objetivo. Que possamos fazer isso agora, no nosso dia a dia, nas ações mais simples, desenvolvendo a nossa tolerância, desenvolvendo a capacidade de compreender e de não julgar
quem quer que seja, evitando a discórdia e amando incondicionalmente. Com isso, certamente iremos passar por todas as tribulações que vêm adiante e vamos poder fazer parte dessa nova humanidade que nos foi prometida pelo nosso Cristo Jesus. Paz e luz a todos, um excelente final de 2023 e que 2024 nos traga as oportunidades de que precisamos para sermos aprovados nesse ciclo tão importante. Beijo no coração de todos, até mais.